E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro e tem uma oferta muito interessante para o jogo entre Brasil e Peru, que acontece nessa noite de terça-feira, que é uma mega cotação da Betfair de 2.0 para o Brasil fazer gol, tá? Independente se vai perder, ganhar ou empatar. Entrando pelo link da descrição vai ter uma pergunta se você é cliente novo ou cliente já existente, né? Caso você já tenha conta na Betfair, entra nessa opção, faz o seu login. Se ainda não tiver o cadastro, se cadastra, é rapidão. A possibilidade do Brasil não fazer gol na seleção peruana é muito pequena, né? E a única hipótese de você não ganhar essa aposta é se o Brasil não fizer nenhum gol. O link tá na descrição, qualquer dúvida é só ler os termos e condições que tá tudo muito bem explicado. E o que eu sempre lembro, hein, galera? Apostar sempre com responsabilidade para você se divertir. O Cruzeiro segue a rotina de treinamentos na Toca da Raposa, tendo em vista o jogo da próxima quinta-feira, 19 horas, Santos e Cruzeiro. Uma partida muito importante e estratégica, né? Porque o Santos é o primeiro time que tá no Z4. Então esse resultado tem o poder de mudar totalmente a perspectiva do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Por quê? Se a gente perde pro Santos, a distância pro Z4 fica em apenas 2 pontos, né? Uma distância muito curta, muito perigosa. Em caso de empate, se mantém essa diferença de 5 pontos, mas se o Cruzeiro ganhar o jogo, a gente abre 8 pontos em relação ao primeiro time na zona de rebaixamento. Amanhã, quarta-feira, o Cruzeiro treina e na parte da tarde deve ser divulgada a lista de relacionados, né? Aí saberemos quais são os atletas eleitos aí por Zé Ricardo para sua primeira partida à frente do Cruzeiro. Tomara que faça um grande trabalho, que consiga os resultados, que a gente precisa muito dessa recuperação e ficar o mais longe possível dessa zona de rebaixamento, né? Fechar a temporada de uma forma tranquila, de preferência com a volta às competições continentais. A respeito do lateral esquerdo Marlon, alguns sites têm falado de uma proposta oficial do futebol russo por ele. Segundo a apuração do Samuel Venâncio, o Dinamo de Moscou é o clube que tem interesse no atleta, mas não havia chegado nenhuma proposta oficial ao Cruzeiro. E essa foto que eu botei é do treinamento de hoje, tá? O Marlon trabalhou normalmente com os companheiros lá na Toca da Raposa. Não dá pra gente descartar totalmente que ele seja negociado, mas me parece um cenário muito improvável. E aí vamos analisar alguns aspectos. Quando o Marlon chegou ao Cruzeiro, foi falado que ele tinha assinado com o clube até o final de 2025. Então o Cruzeiro não tem pressa para abrir mão do atleta. O Marlon estava jogando no Ankaragucu da Turquia e o clube turco liberou o atleta sem o pagamento de um valor, né, mas manteve um percentual dos direitos econômicos. O que eu tava lendo é que quando o Marlon saiu do Fluminense para ir jogar nesse clube da Turquia, o Fluminense também manteve um percentual dos direitos econômicos dele. Tem muito jogador de futebol brasileiro que é todo fatiado, né? Então eu vi algumas fontes aí falando que seria uma proposta de 5 milhões de euros, mais de 26 milhões de reais. Aí você pensa, se fosse para esse dinheiro entrar no cofre do Cruzeiro, talvez a diretoria tivesse disposta a vender, mas não é, tá? Esse seria um suposto valor oferecido e aí você tem que dividir, né, os pedaços quem tem uma parte do jogador. Mas sendo bem sincero, ainda que fossem 5 milhões de euros pro Cruzeiro nesse momento, eu não acho que seria uma boa ideia vendê-lo. Primeiramente porque a janela de transferências está fechada, não tem como a gente buscar uma reposição. Aí o Cruzeiro tem o Kaique, que é um bom lateral esquerdo, acho que jogaria ali sem drama, mas como que você joga um turno de campeonato brasileiro só com um lateral esquerdo? Ah, mas o Jussa pode quebrar galho, o William pode quebrar galho. Pô, gente, não é o caminho, né? Assim, você precisa ter pelo menos 2 jogadores especialistas da posição e lá na base do Cruzeiro, no time sub-20, não tem nenhum lateral esquerdo pronto, pedindo passagem, tá? Tanto que o Japa, que é meio campista, tem jogado improvisado na lateral esquerda. Jogado até bem, mas assim, seria uma improvisação de uma improvisação. Por tudo isso, eu espero que o Cruzeiro mantenha o Marlon, é um jogador que começou muito bem, fazendo ótimas partidas, teve uma queda de desempenho, fez alguns jogos ruins recentemente, mas ainda assim é um bom lateral e pode muito em breve voltar a jogar no mais alto nível, né? Se o time estiver funcionando, acho que o Marlon não vai ser o problema desse time e pode ser a solução em alguns momentos. E o Marlon não parece ser aquele tipo de jogador deslumbrado também, né? Que aparece uma proposta, o cara fala, meu Deus, eu tenho que ir embora, talvez nunca mais chegue uma oportunidade. Até pelo Marlon já ter passado pelo futebol turco, pelo futebol português. Então assim, a Rússia não é necessariamente um mercado muito sedutor. Então eu espero que o Marlon fique no Cruzeiro e acho que ele pode nos ajudar muito aí mais pra frente. E falando em Rússia, o meia Daniel Júnior foi oficializado no
ucraniano Akhmat Grozny. Ele foi emprestado até junho de 2024 e, segundo o Globo Esporte, o Cruzeiro recebe R$1 milhão pela liberação. O valor fixado para a compra é de €1 milhão por 70% dos direitos. E aí vale pontuar que o Daniel Júnior é metade do Cruzeiro e metade do Palmeiras, né? Então, se porventura os russos quiserem comprar o passe dele ao final do empréstimo, 50% do valor é do Palmeiras, o outro 50% do Cruzeiro, e os clubes devem manter mais uma pequena fatia dos direitos econômicos do atleta, que eu acho que é um jogador que tem talento, tá? O Daniel Júnior não é ruim de bola, ele tem suas qualidades. A questão, gente, é que talento sem trabalho duro não leva ninguém a lugar nenhum, né? Até porque não é que o Daniel Júnior seja o Lionel Messi também. Ele é um meia correto, conseguiu jogar bem algumas partidas na Série B, mas foi extremamente irregular, tanto que perdeu espaço no time com o Pessolano. O Pepa não deu oportunidade pro Daniel Júnior, né? Vamos ser bem sinceros, só entrou nos rabos de foguete ali em finalzinho de partida, como se pudesse fazer alguma coisa, não conseguiu fazer, mas sinceramente eu acho que não tem como avaliar Daniel Júnior na era Pepa, ele simplesmente não jogou. E agora, como estava encostado, né, foi emprestado aí para jogar lá no futebol russo, espero que ele aproveite essa oportunidade, porque o Daniel Júnior já tá tendo chances e não vai, né, não vinga, não faz acontecer. É um cara que mostrava ter talento lá na base do Palmeiras, mas chegou uma hora que o Palmeiras encheu o saco com ele, né, tanto que liberou o jogador pro Cruzeiro, ele foi dispensado do Palmeiras, é que mantiveram aí um percentual dos direitos. Agora vem pro Cruzeiro, tem essa dificuldade para se firmar depois de um bom começo, né? E sai emprestado para um mercado pouco interessante, um clube menor também. É o que eu falo, que tem muito jogador que precisa de um amigo, né? Alguém para chegar para ele e falar: irmão, acorda pra vida, sua carreira tá passando, é a oportunidade que milhões de pessoas adorariam ter de ser jogador de futebol, você tá tendo a chance e não tá aproveitando porque não quer se empenhar o suficiente, né? E o problema do Daniel não é qualidade técnica, o problema dele é focar, concentrar no jogo, enfim, são coisas que têm solução. Se ele vai ficar lá no futebol russo, depende do rendimento dele por lá, que seja muito feliz, né? E assim, o valor fixado para venda, ridículo como sempre, né? Na melhor das hipóteses, o Cruzeiro vai receber 500 mil euros pelo jogador, é uma piada. O volante Lucas Silva falou nessa terça-feira na Toca da Raposa, ele que vive a expectativa de completar 200 jogos com a camisa do Cruzeiro nessa partida contra o Santos, exaltou a boa semana de treinamentos e disse que todos estão motivados para o jogo. Ele até citou, falando ao canal oficial do Cruzeiro no YouTube, questão de intensidade, que foi trabalhada ali, né? A pressão após a perda da bola. Tomara, Lucas Silva, que realmente todo mundo esteja bem concentrado, que a gente veja o time do Cruzeiro jogando um futebol, não vou dizer um bom futebol não, mas que seja um futebol correto, competitivo e principalmente que a gente traga o resultado, cara, porque 8 jogos sem vencer, eu nem lembro mais como é que é ganhar um jogo. A gente sai correndo, a gente grita, a gente deita no chão em posição fetal. O que a gente faz quando o time da gente ganha um jogo? Porque eu não sei mais o que é isso. E sobre a marca individual, bacana demais, 200 jogos com a camisa do Cruzeiro é algo para qualquer jogador se orgulhar, né? O Lucas Silva sempre manda naquele media training ali, é um privilégio, é uma honra e tudo mais. E é mesmo, assim, seria muito bom, inclusive, Lucas Silva, se você quisesse marcar esse dia especial com um golzinho, né? Lucas Silva não é um cara de muitos gols, são apenas 5 com a camisa do Cruzeiro. Seria um ótimo dia pra você fazer o 6º gol, dar a vitória pra gente aí, ó. Todo mundo vai ser só alegria. O Cruzeiro comunicou que o lateral Wesley Gasolina iniciou o processo de preparação física na Toca da Raposa. Ele já tá fazendo trabalhos com bola no campo, mas ainda não está liberado para trabalhar com os demais companheiros. Isso vai acontecer nas próximas semanas, né? É uma progressão natural do tratamento. E o Gasolina é um jogador que vai ser uma alternativa útil ali para disputar a posição na lateral direita, né? A gente tem o William, a gente tem aí o glorioso Palácios também, que até agora tá devendo com a camisa do Cruzeiro, e o Gasolina fez alguns bons jogos na Série B do ano passado, outros nem tanto. Ele que rompeu os ligamentos em fevereiro, né? Tá completando agora 7 meses aí da lesão em si, um pouco menos que isso que ele passou pela cirurgia, e vale até pra gente analisar a situação do Ramiro, que é um jogador que teve uma lesão muito parecida com essa, né? Ou como o Ramiro se lesionou em maio, 7 meses daria dezembro, que é o finalzinho de temporada, e por isso que a gente fala que o Ramiro só volta a jogar no ano que vem, a menos que ele tenha uma recuperação muito fora da curva, né, o que não é provável, até porque o Gasolina é um cara de 23 anos, o Ramiro já tem 30. E eu até fiquei curioso para ver se o Wesley Gasolina tinha trabalhado com o Zé Ricardo lá no Flamengo, né, e eu realmente não consegui confirmar essa informação. Eles estavam no clube na mesma época, porque o Wesley Gasolina chegou no Flamengo com 10 anos de idade, né, e foi até o sub-20, e o Zé Ricardo trabalhava no Flamengo, eu só não encontrei
encontrei se ele treinou diretamente o jogador. No Sub-20 não, porque quando o Zé Ricardo treinava o Sub-20, o Wesley Gasolina ainda estava numa categoria abaixo, aí quando o Gasosa foi pro Sub-20, o Zé Ricardo já estava no profissional. E para fechar, um giro de processinhos, hein, para quem tava com saudade. Caio Rosa acionou o Cruzeiro na justiça, cobrando 10% da sua venda ao Sharjah dos Emirados Árabes em 2020. E o atacante Zé Eduardo obteve ganho de causa em R$1.700.000. Segundo o Globo Esporte, esse valor ainda poderá sofrer alterações, mas se refere a direitos trabalhistas não pagos, multa por acordo não cumprido e cláusula de rescisão. São dois casos ainda da época do Cruzeiro como associação, né? Situações antes da SAF. O caso do Zé Eduardo eu acho que até cabe alguma discussão, porque me parece que esses valores aí, irmão, pelo salário do cara para chegar em 1.700.000, estão cobrando trem demais aí. Não sou advogado, sou leigo no assunto, mas parece que tem multa demais nessa história aí, né? Zé Eduardo, que depois que saiu do Cruzeiro, passou por alguns clubes em Portugal, passou lá pelo América de Natal de novo, jogou no Sergipe, mais recentemente assinou com o Joinville, até fez gol no final de semana, mas não mostrou grande coisa na carreira até agora. E o Caio Rosa, pelo que eu vi a reclamação na justiça, é que teria sido assinado, né, entre a diretoria do Cruzeiro e o atleta, um aditivo que daria ali 10% de uma venda do jogador para o próprio atleta. Esse valor não foi repassado, né, a mixaria que o Cruzeiro recebeu ficou inteiramente com ela e agora o jogador tá entrando na justiça para pedir. Se tem direito, ele fatalmente vai receber. O Caio, que segue lá no mundo dos Emirados Árabes, né, que é um universo muito particular, é difícil a gente achar inclusive estatística lá das divisões inferiores. O clube que o contratou de fato, né, o Sharjah, nesse clube ele nunca teve sequência, tá? E ele acabou sendo emprestado para clubes menores. Até vi um DVD que tem aí no YouTube com lances, com gols dele aí por esse clube e fez uns golzinhos lá, pelo que eu achei fez 9 gols inclusive na última temporada, mas assim, o nível competitivo é realmente bem baixo, então nem tem como a gente fazer uma análise muito criteriosa do que tem sido essa passagem do Caio lá pelo mundo árabe, né? Mas galera, é isso aí, sabe? Não tem nenhum tipo de rancor dos atletas por isso não, né? Era coisa assinada que não foi paga, é direito trabalhista, irmão. Se o cara acha que tá no direito de receber, que tá sendo lesado de alguma forma, entra na justiça e a justiça resolve se tem que pagar ou não e quanto que é e vamos em frente. Eu encerro esse vídeo por aqui, se você gostou eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!